Pai. Trabalhe, Jesus. Pai, usa ela. Oh Deus, nós não sabemos o que ela preparou, nem o que o Senhor preparou através da vida dela, mas sim, Jesus. Pai, venha com cotonete santo nessa noite, Jesus. Entrando só para os nossos ouvidos, para que a gente venha ouvir aquilo que o Senhor quer, Pai, passar para a igreja através da vida dela, Jesus. Pai, arranca as cegueiras dos nossos olhos, oh Pai, que a gente venha ver, em nome de Jesus Cristo, e toda a igreja que crê diz amém. Sauda paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu falei uma vez, eu confundi na segunda vez. Abre lá sua Bíblia lá em Lucas 15. Lucas 15, versículo 1 até o 32. Lucas 15, 11, 32. Lucas 15, 11, 32. Vai falar sobre a parábola do filho pródigo perdido. O filho que se perdeu. Aleluia, glória a Deus. E vai dizer assim, eu vou me adiantar. E diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Lucas 11, 32. Lucas 15, 11, 32, perdão. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquelas terras, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então Caim sim disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Traga e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltavam, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele foi informado, seu irmão mais novo voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurar o Senhor, mas o Senhor nunca me deu cabrito para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. É muito interessante essa parábola. É muito
nossas vidas, nós vamos aprender muito através dessa parábola que Jesus deixou para o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Que vai falar sobre o filho perdido, o filho pródigo, como a Bíblia está dizendo aqui. E ele decidiu, ele tomou a atitude de pegar todos os seus bens, toda a sua herança e sair da casa do seu pai, viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, do seu querer, e fazer as suas próprias vontades, os seus próprios anseios. E na Bíblia vai dizer que esse filho, ele sai da casa do pai. Aleluia, glória a Deus. E quando ele sai da casa do pai para o lugar onde ele foi, lá vai dizer que ele gastou seu dinheiro com prostitutas. Lá vai dizer que ele gastou seu dinheiro com coisas vãs. Vai dizer que ele gastou a vida dele com coisas inúteis. Gastou o dinheiro que ele tinha com coisas que não valiam a pena. E a Bíblia também vai relatar que quando aquele dinheiro acabou, houve uma grande também fome sobre a vida daquele homem, sobre aquela cidade onde ele havia se encontrado, onde ele estava. E a Bíblia vai dizer que havia uma grande fome e ele começa a perceber que está estreito e o negócio apertou. E o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar um trabalho, falou com alguns cidadãos e alguns dos cidadãos deu um trabalho a ele. E ele vai trabalhar para alimentar porco. E ele vendo lá os porcos comendo, ele ansiou, ele desejou, ele teve a vontade de comer aquilo que os porcos estavam comendo. Por quê? Porque a situação que ele se encontrava era uma situação difícil, pois ele estava com fome, pois ele não tinha dinheiro, pois ele não tinha condição nenhuma. O dinheiro que o pai dele havia dado a ele já não tinha mais no bolso. Ou melhor dizer, ele estava no estreito, ele estava no ai no ui, consequência do pecado, consequência de gastar a sua vida com coisas inúteis. Ou melhor dizer, consequência de eu deixar o meu pai e querer viver as minhas próprias vontades, e querer viver os meus próprios desejos, e querer viver agora a minha vida. Deus vai falar, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e Deus fique pra lá. Eu tô ligando não, eu quero viver a minha vida, e agora é minha vontade, é o meu querer, e problema de quem não gostar, problema, eu vou viver a minha vida agora. Pouco eu me importo. E agora esse homem está sofrendo as consequências do seu pecado. Pois ele saiu da casa do seu pai, onde havia tudo de bom, e foi para outro lugar, e lá ele se arrependeu amargamente. E ele ansiava comer as comidas do porco, a lavagem do porco, para você ver que a fome dele era grande, para você ver que a fome dele era imensa. Então ele ansiava, ele olhava aqueles porcos comendo com a vontade grande de comer, pois havia dias ou meses, não sei, a Bíblia não vai relatar, mas vai dizer que ele estava com fome, pois o lugar onde ele tinha ido estava passando por uma grande fome. E aquele homem, ele caiu em si, ele se lembrou da casa do pai, ele se lembrou que ele tinha um pai, e que o pai dele tinha de tudo de bom. Aleluia, glória a Deus, e que nem os trabalhadores do pai dele passavam por uma humilhação dessa. Pois na Bíblia também vai dizer que ele queria comer, mas eles não davam, até a lavagem, creio eu. Pois na Bíblia vai dizer. Então ele se lembra, irmão, ele se lembra dos trabalhadores dos seus pais. Ele falou assim: eu estou aqui querendo comer lavagem de porco, mas sendo que os trabalhadores do meu pai comem tudo de bom, eles têm fartura. Então eu vou para a casa do meu pai, vou falar: oh, meu pai, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o meu Deus primeiramente, eu não sou digno, mas eu lhe peço que o Senhor me dê mais uma chance, uma oportunidade, pelo menos para eu ser seu servo, seu trabalhador. Aleluia, glória a Deus, para eu trabalhar para o Senhor. E aquele homem, ele vai para a casa do seu pai, pois ele caiu em si. Olha para o teu irmão e fala para ele: não deixe para ir para a casa do pai depois que você quebra a cara. Não que queira dizer que ele não pode ir para a casa do pai, mas o que eu quero dizer, mas o que Deus ele quer dizer é que nós não devemos ser desobedientes a Ele, é que nós não devemos sair da casa dele, pois você aqui, você tem tudo de melhor. Calma, mas eu passo pelo aperto, você com Deus é melhor. Calma, mas eu estou passando pela prova,
você vai sorrir, aleluia, com os dentes, mas por dentro vai estar chorando. Você pode até ter fartura na sua mesa, mas por dentro vai ter fome, vai ter um vazio, e quem pode preencher ele é Jesus. E na palavra do Senhor vai dizer que ele volta para a casa do Pai, pois ele se arrepende do que tinha feito, e ele volta para a casa do Pai, chega no seu pai. E na palavra do Senhor também vai dizer, ela deixa bem clara, que o filho estava lá longe, e o pai o avistou de longe. Creio eu que aquele pai já estava esperando faz tempo por ele. Creio eu que aquele pai está esperando faz tempo. Ele deu: olha, meu filho, toma seu dinheiro, toma sua herança. Mas creio eu que ele estava logo na mente, que ele já estava logo esperando. Deus. E na palavra do Senhor vai dizer que o pai avistou ele de longe. E ele, avistando ele de longe, ele se compadeceu. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele se alegrou e veio o filho de volta para cá. E veio o filho de volta, indo em sua direção, de volta para a casa do pai. E ele correu em direção ao seu filho. Creio que foram os dois. Eles correram e se abraçou e se deixou. Essa palavra, irmão, aqui vai dizer que Deus, ele nos ama, independente do que seja. Que a graça dele é o principal motivo de nós estarmos aqui. A palavra do Senhor, ela vai deixar clara para a gente que ele vai perdoar nossos pecados, não importa o que seja. Foi como um vídeo que eu vi do pastor Júlio Trovão, e ele estava dando testemunho de uma coisa que eu ouvi falar, que um cara que tinha estrupado 3 mulheres, se não me falha a memória, ele mandou mensagem para o pastor e ele perguntou ao pastor se ele podia ser perdoado por Deus. E o pastor disse que a vontade dele era dizer que ele não podia ser perdoado por Deus e que ele ia queimar no inferno, pois o homem tinha estrupado 3 mulheres. Mas o pastor olhou para aquele homem que tinha feito aquele ato, que aos nossos olhos nós condenamos logo, quando a gente está assistindo o jornal e a gente vê lá um homem de sei quantos anos, estrupou uma criança, mexeu com uma criança que tinha essa idade e essa. A gente já fala logo: é bom que queime no inferno, é bom que aconteça isso, é bom que aconteça isso e aquilo. Aí depois uma prisão para ele, fala 10 anos. 10 anos é pouco. Era bom que apodrecesse na cadeia, na prisão. Irmão. Mas Deus é gracioso. Mas Deus é misericordioso. Mas Deus, ele é bondoso para conosco. Ele sempre vai estar à porta esperando pelo seu filho perdido. E muitas das vezes nós estamos na igreja, como a palavra do Senhor vai dizer aqui, que o filho mais velho, ele serviu o seu pai, ele obedeceu o seu pai, ele estava com o seu pai. O filho mais novo foi embora, mas ele estava lá. E quando ele viu que o irmão dele voltou e que o irmão dele estava ganhando uma festa por ter chegado, por ter voltado para a casa do pai, quando ele viu aquilo, quando ele avistou aquilo, ele ficou com raiva, ele ficou entristecido, creio eu também, pois ele estava com seu pai, ele nunca teve uma festa, ele nunca ganhou um cabrito para comer com seus amigos, como a Bíblia vai dizer. Mas o que nós também podemos aprender é que esse homem, ele fazia o pai dele ver. Porque, irmão, vamos se pôr no lugar agora. Creio eu que dói sim, dói. Doeu, claro. Mas se nós vemos, tipo, a Kalina se afasta e a Kalina volta para a casa do pai, ou o irmão seu, ele se afasta, você soube dele que ele estava por uma vida só a misericórdia de Deus, e quando ele volta, você vai se alegrar, não? Se eu tiver uma irmã minha e ela sair da casa da minha mãe e ela destruir a sua vida lá fora, e quando ela vir, só a graça de Deus, só a misericórdia, precisando de ajuda, nós vamos se alegrar, nós vamos chorar, nós vamos se emocionar, nós vamos levantar a mão para o céu e falar: obrigado, Deus, por ter dado essa oportunidade a ela de voltar para casa. Então esse homem não, esse homem ficou lá, cheio. Eu na casa do pai, eu aqui servindo o Senhor, eu aqui fazendo a sua vontade, trabalhando para o Senhor. Meu irmão pega o seu dinheiro, sai com ele, gasta com tudo que não presta, com prostitutas,
irmão que quer o bem do outro, ele vai se alegrar, irmão. Ele vai se alegrar, não importa o que o outro irmão fez. E quantos crentes é na igreja? Quando o irmão ele se afasta e volta para a igreja, ele olha para o irmão e fala: deixa para ficar no mundo mesmo. Faz um, faz dois, faz três. Fumou, se prostituiu, adulterou, pegou, falava de um do outro. Era isso, era aquilo. Só falta dizer era o Satanás. Aí quando ele volta para a igreja, aí quer se reconciliar com Jesus. As irmãs abraçam ele para que isso? Não dá uma semana para sair, semana no dia. Tem muito crente que não é ovelha, é bode. Tem muito crente que não é ovelha, é lobo. Tem muito crente que é assim, irmão. Se alegre com o seu irmão, se alegre por ter ele por perto. Quando ele se afastar, vai lá, pega na mão dele e fala: eu estou contigo, eu estou com você. Não fala: fica lá no mundo mesmo para morrer, é do Satanás. Não, Nina, não. Então o que nós viemos fazer diferente do que o irmão mais velho fez. Ele ficou entristecido, ele ficou com raiva, porque o pai dele havia dado festa para o irmão mais novo dele e para ele não. Então vamos voltar aqui para o texto que aí fala sobre o irmão, o filho perdido. Que também que nós também podemos aprender é que nós somos dependentes 100% de Deus. Nós somos dependentes 100% de Deus. Você não faz nada se não for por Ele. Você não vai a lugar nenhum se não for por Ele. Os seus planos só são feitos porque Ele, aleluia, glória a Deus, ordena que Ele seja feito. Mas se Ele não quiser, não vai ser feito. Só cai chuva do céu porque Ele ordena, porque Ele permite. Glória a Deus. Porque tudo é permissão de Deus. Tudo. Tudo é permissão de Deus. E nós somos dependentes 100% de Deus. O texto principal, o tema principal para essa pregação é a dependência. A dependência do homem para com Deus. Ou melhor dizer, quando eu me refiro a homem, eu me refiro a mulher e a homem. A dependência da gente para com Deus. Nós precisamos de Deus 24 horas. Nós necessitamos de Deus 24 horas. Você pode ver que quando ele se afastou da casa do Pai, aleluia, glória a Deus, agora ele vai se encontrar sem nada na sua vida. Quando ele se afastou da casa do Pai, ele pode até passar alguns dias, alguns meses, a Bíblia não relata, como eu disse. Mas ele, aleluia, precisou do Pai. Mas ele se lembrou do Pai, porque tudo que ele tinha, aleluia, acabou. E agora ele precisa de quem? De Jesus, do Pai. Nós podemos se afastar hoje, mas nós vamos necessitar dele. Mas tem muito crente também que está na igreja, que é mesmo que está afastado, irmão. Tem muitos crentes que estão na igreja só por estar mesmo, mas está afastado do Pai. Olha para o teu irmão e fala: tu é dependente. Fala, mais fé, tu é dependente de Deus 100%. Nós precisamos de Deus 24 horas. Como a pastora estava falando aí, Deus deu livramento ao filho dela, ao meu irmão. Se não fosse por Deus, aonde ele estaria agora? Você está aqui hoje, você poderia estar agora no cemitério. A tua família poderia estar chorando por você agora. Você poderia estar na UTI, no hospital, presa, sei lá o que for. Mas você está aqui por dependência que você é de Deus, por dependente que você é de Deus, porque Deus permitiu, porque você é dependente de Deus. Se fosse por minhas forças, eu não vinha à igreja. Se fosse por minha coragem, eu não vinha à igreja. Se fosse pela minha disposição, eu não vim à igreja. Foi Jesus que me trouxe, foi o Espírito Santo de Deus que me deu coragem. Eita, bora para a igreja, que hoje tem mais um dia, que hoje, aleluia, glória a Deus, tem mais um dia de guerra, de batalha. Se levanta, aleluia, porque grande é o que eu tenho contigo, e não é agora que vai acabar, porque você já prolongou demais seu caminho e ainda tem mais a andar. O que foi que Deus chegou até Elias? Elias queria desistir de tudo, ficou com medo de Jezabel, foi para a caverna, ficou lá se lamentando, ficou lá triste do coração. Deus chega para ele e fala:
Elias, sai da caverna, Elias. Sai da caverna e vai aos jus meus. Ô Elias, faz o que eu estou te ordenando agora. Vai aos jus meus. Pega esses profetas, pega esses homens de meu e leva, aleluia, glória a Deus, porque grande é o que eu vou fazer, Elias. Ainda não acabou, Elias. E na palavra do Senhor vai dizer que ele envia anjos para Elias, para dar comida a Elias. Ou melhor dizer, você é dependente de Deus. Todos os filhos de Deus foram dependentes de Deus. Você é dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. A igreja é dependente de Deus. A humanidade é dependente de Deus. A pandemia veio, a Covid-19. O que é que o povo fez? Botou o joelho no chão. Por quê? Porque se lembraram que eles são dependentes de Deus. Porque se lembraram que a vida deles é dependente de Deus. O filho perdido se lembrou que a vida dele, aleluia, pertencia ao pai dele, que ele, aleluia, tinha que voltar para a casa do pai. Porque na casa do pai ele ia ter tudo de melhor. Porque na casa do pai ele estava seguro. Porque ele é dependente do pai. Não adianta você sair da igreja. Se você sair da igreja, você vai perder de tudo que é valioso que Deus tem para mim e para você. Ou você vai trocar Jesus por uma cerveja, pelo momento prazeroso, momento passageiro. Ou você vai trocar Jesus porque é bom o que você faz, você ama o que você faz. Eu amo isso, eu vou ficar nisso, nesse erro, mesmo sabendo que você vai para o inferno. Você é dependente de Deus. Não saia de perto de Deus. Jesus sempre vai estar de braços abertos para te esperar. Jesus, ele é gracioso, é misericordioso. Na palavra do Senhor vai dizer. A palavra do Senhor vai dizer, irmão. Vou citar uns versículos aqui. A palavra do Senhor vai dizer. A Bíblia fala sobre a dependência de Deus para conosco. Em João 3, 24, que diz: o homem não pode receber coisa nenhuma se do céu não lhe for dado. Ou melhor dizer, o homem não ganha nada de bom nessa terra se por Deus não for dado. Você pode ter o que for, mas foi Deus que permitiu, mas foi Deus que deu. A palavra do Senhor também vai dizer, lá em João 15, 5, 7: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanhar lança no fogo. Como eu disse, se não permanecer em Deus, será lançado no fogo. Não é heresia, não é hipocrisia, não é falsidade que eu estou evitando alguma coisa aqui para fazer medo dos irmãos, para fazer medo até a mim mesmo, porque a palavra é para mim, a principal é para mim, eu estou trazendo. Não, é a palavra do Senhor que vai dizer que nós seremos lançados no fogo se não permanecemos em Deus. No fogo e o queimar. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aleluia, glória a Deus. Tudo que pedires a Deus, se você permanecer em Deus, Ele lhe dará. O filho perdido voltou para a casa do pai, pois ele sabia que o que ele pedisse ao pai dele, o pai dele ia dar. Ele permanecendo na casa do pai, ele ia dar. Ele permanecendo na casa do pai, obedecendo, debaixo da lei do pai, ele ia receber. Aqui não está falando, irmão, sobre filho e pai. Está falando também, mas não está falando o que Deus quer trazer para mim hoje, para você. É mais sobre a vida da gente para com Deus. Amém? Que nós somos dependentes de Deus. Deus é gracioso, Ele é bondoso, Ele sempre vai estar de braços abertos para me receber, para te receber. Deus, Ele te ama e Ele te quer por perto. Você é dependente dEle, nós somos dependentes dEle. Possa ser que Deus, Ele dê um livramento agora a alguém da sua família, como deu meu irmão. Por quê? Porque Ele é dependente de Deus. A nossa vida pertence a Deus. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele.
Jesus vai dizer também lá em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, etc. Pontinho. A palavra do Senhor vai dizer que os cansados, que os sobrecarregados, que os humilhados, que os desprezados, que os rejeitados, que aqueles que não valem nada, é esse que Ele quer. Pois Ele é o médico do médico. Pois Ele é aquele que quer o seu filho, mesmo sabendo que ele fez tudo de errado. Ele ama a gente, mesmo que a gente tenha feito coisas que a gente mesmo olha pra gente e fala: meu Deus, eu não ganhei perdão da parte de Deus. Ele ama a gente, Ele perdoou esse filho perdido. E Ele pode, aleluia, glória a Deus, perdoar a mim e a você. Nós podemos estar perdidos no meio da igreja. Nós podemos soltar o corpo dentro da igreja. E é isso que Jesus quer trazer para mim e para você nessa noite. Somos dependentes dele 100%. Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele nos perdoa. Ele está de braços abertos, esperando por mim e por você a qualquer momento, a qualquer hora. E nós dependemos dele. E sem Ele, nós não podemos fazer nada. E sem Ele, nós não somos nada. Eu agradeço a minha rica oportunidade.